Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá. Boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela AltV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo ligado, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até 1h da tarde. Aí a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp 973350038, é o número para você mandar aqui perguntas para os nossos entrevistados de hoje. 973350038. Meio-dia em ponto, eu sou Mauro Friesman, sexta-feira chegou, a gente tem um programa muito saboroso pela frente para poder levar aqui para a nossa audiência, então vamos aos nossos convidados, às nossas convidadas de hoje. Caroline Cardoso, jornalista, ela é sócia do restaurante Azulejo, especializado em comida nordestina. Boa tarde, Caroline, você está bem? Boa tarde. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, participando desse debate. Obrigado pela presença. Eu apresento também a Amanda Aguilera, confeiteira, proprietária da Cake for Me. Tudo bem, Amanda? Bem-vinda, boa tarde. Amanda, não temos Amanda, perdemos a conexão. Perdemos a conexão da Amanda, então eu vou seguir aqui com a apresentação aqui da Ana de Assis, chefe proprietária do Ateliê da Nata Culinária Luso Brasileira. Ana, boa tarde, tudo bem? Hello, boa tarde. Prazer participar do programa, prazer conhecer os outros participantes e bora brincar, começa o show. Bora brincar, começa o show, essa é a frase. E o Marcos Coelho aqui também com a gente, na nossa bancada saborosa de hoje, ele é empresário, CEO e fundador das Cestas Super Brilho. Marcos Coelho, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Mauro. Uma satisfação e um prazer muito grande para poder participar com esses meus colegas e com você também nesse programa. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Olha, de fato, a gente perdeu aqui a conexão com a Amanda Aguilera, ela ainda não está, mas tão logo ela volte, a gente coloca ela aqui na nossa conversa novamente. Vamos ao primeiro assunto desta tarde, 12h02, nesse programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, para dizer que a revista Prazeres da Mesa celebrou essa semana o prêmio Melhores do Ano da Gastronomia. Aconteceu esse evento no Memorial da América Latina. E olha, a paixão do paulistano por esse tema, pela culinária, pela gastronomia, é tanta que a cidade abriga os mais variados festivais do gênero ao longo do ano e sempre todos muito lotados. Por exemplo, começou ontem, vai até domingo, a primeira edição do SP Gastronomia, que reúne badalados restaurantes, isso no Parque Vila Lobos. A ideia desse evento é mostrar a verve cosmopolita e as cozinhas elementares da cidade, como a japonesa, a brasileira, a italiana, mas também opções como a escandinava e a coreana. Carolina, eu começo com você a respeito desse tema. Tem alguma cozinha internacional que não esteja representada aqui nos restaurantes paulistanos? Olha, eu acho difícil, viu? Porque a gente tem aqui imigrantes e representantes, descendentes, né, das mais diversas regiões do país. Eu lembro, muitos anos, eu sou jornalista, né, conforme você citou, era a Copa do Mundo e a gente precisava encontrar representantes dos países que estavam disputando com o Brasil. E o Brasil ia jogar com Camarões. E a gente encontrou, numa busca incessante, assim, os dois únicos camaroneses que viviam no Brasil naquela época para a gente dar uma entrevista. E eu digo isso, se tem um lugar do Brasil, né, onde a gente encontra representantes das mais diversas partes do mundo, é a cidade de São Paulo, né? E essa culinária acaba chegando de alguma maneira, seja com restaurantes mais consolidados, seja com aquela pensãozinha ali, né? Seja com aquela marmita
que você vende, você prepara em casa e oferece, até mesmo para os seus compatriotas que vivem aqui e ainda não estão tão acostumados, né? Sentem vontade, saudade daquele gostinho de casa, né? Então, deve ter algum país não representado, mas eu acho bem, bem difícil. Agora, os festivais, esses encontros de gastronomia acontecem praticamente todos os dias na cidade. Sempre tem alguma novidade chamando o público para conhecer toda essa culinária, toda essa força gastronômica do mundo inteiro, não é? Assim, a gente recebe vários convites, né? O próprio restaurante recebe convites para participar. Existe aquele festival, né? Que acho que é um mês durante o ano em que os pratos são servidos a preços mais populares para divulgar os restaurantes. Restaurante Week, né? Restaurante Week, eu não estava lembrando. Tem o Restaurante Week, tem aquele festival Cultura de Boteco, que agora também escolhe o melhor frango de padaria da cidade. Então, sempre tem algum movimento, né? Algum festival, algum movimento, alguma premiação, algo chamando o público aí para essa questão gastronômica, né? Que é uma vocação de São Paulo, sem dúvida. As próprias padarias que a gente tem aqui, você não encontra em nenhuma outra capital do Brasil, né? O tipo de padaria. Quem vem de fora e a gente leva numa padaria aqui e fala, nossa, mas isso é uma padaria, né? Então, tudo nosso relacionado à gastronomia é muito único e é muito diferenciado, né, aqui no Brasil. Deixa eu apresentar novamente a Amanda Aguilera, ela é confeiteira, proprietária da Cake for Me, tinha caído a conexão dela e agora ela já está de volta. Amanda. Voltei, desculpa, gente. Caiu minha conexão, consegui voltar a tempo. Amanda, eu perguntava para a Caroline aqui em relação ao nosso primeiro tema do Gente que Fala de hoje, né? Tem alguma cozinha internacional que não esteja representada em São Paulo? Porque é tanta opção que dá a impressão que o mundo inteiro está aqui dentro, né? Acho que está mesmo, né? Olha, eu acho que São Paulo representa isso lindamente, né? A gente tem a gastronomia de todos os países, tipos e preços, né? E sabores, assim. Eu acho que a gente representa isso muito bem no mundo inteiro. Inclusive, quando a gente vai para outros lugares, a primeira coisa que as pessoas perguntam ou falam é sobre a gastronomia de São Paulo. Se a diversidade que a gente tem, e o acesso, né? Porque além dos restaurantes em São Paulo inteiro, a gente tem esses eventos gastronômicos que tem todo final de semana e são muito diversos, assim. Eu acho incrível isso. Isso é uma coisa de São Paulo que a gente tem muito boa, né? É uma oportunidade muito boa em São Paulo. Ana de Assis, sua percepção sobre esse tema e assim também, os chefs, eles têm tempo para poder participar desses festivais, né? Porque estão tão envolvidos com os seus negócios, enfim, que é tanta coisa para acompanhar que acho que talvez não dê, né? Meu sonho de consumo é ter tempo. Olha, eu acho que eu concordo com a Caroline, que acho difícil não ter, né, algum país que a gente não tenha aqui representado aqui na nossa gastronomia, né? Bem difícil. Até porque, bom, qualquer coisa que eu falar agora vai ser redundante, né? Porque as meninas aí já representaram super bem. As percepções são absolutamente as mesmas. Agora, eu não sei as meninas, eu realmente não tenho tido muito tempo de participar. A gente recebe realmente... Eu fui chamada para participar do Portugal Fest, lá Mais um festival, tá vendo? Que a gente não citou mais um aqui. festival em Portugal. Não tive condições de atender, porque eu fico na cozinha, sirvo os almoços durante o dia, saio daqui e preparo os doces à noite na minha casa, né? Então, o tempo ficou bem escasso. Até porque a gente está num momento de correr atrás aí um rescaldo aí dessa pandemia ainda, né? Que deixou uma marca aí
nos restaurantes, em quem está nessa área, em várias, né, na área de eventos como um todo, mas na nossa área teve um impacto e a gente agora está trabalhando triplicado para sanar aí o que a gente adquiriu de passivo nesse período para continuar de pé, para estar aqui dando essa entrevista, né, falando em nome dos nossos estabelecimentos. Exato. Você sabe que eu tenho uma história bem bacana com o seu restaurante. Com o meu? É. Jura? Duas histórias bacanas. Olha os encontros aqui que esse programa está promovendo, que interessante. A gente vai a essa história daqui a pouquinho, Ana. Daqui a Deixa eu só pouco. ouvir a respeito desse nosso primeiro tema, a Capital recebendo a primeira edição, então, do SP Gastronomia, da SP Gastronomia, Marcos. Essa situação, né? O tempo todo a gente tem essa possibilidade de conhecer qualquer culinária de qualquer parte do mundo por aqui. Como é que é o seu envolvimento com isso? Você tem essa possibilidade? Comigo? Sim, Marcos, vamos lá. Não, olha, o meu envolvimento, a minha empresa de cesta básica, lógico, não está mais ou menos no mesmo ritmo de trabalho, de comércio, que minhas colegas aí da área de restaurante, né? O meu mercado de cesta básica é a gente procurar reinventar uma comida que praticamente todos os brasileiros comem todos os dias, tá? Porque são gêneros alimentícios básicos que vão numa cesta básica. É o arroz, é o feijão, é o açúcar, é o café, é o óleo, é o macarrão, é o sal, é a farinha de trigo, é o biscoito, é a goiabada. Ou seja, praticamente todo brasileiro come isso todo dia, né? O que eu vejo muito dos chefes que estão ligados à nossa empresa, mesmo da nossa nutricionista, seria de reinventar o que todos os brasileiros comem todos os dias de uma forma diferente, né? Isso a gente tem tido algum sucesso, é verdade, viu, Mauro? Porque, principalmente a nossa nutricionista e alguns chefes ligados à nossa empresa, sempre fazem um feijão de corda, ou baião de dois, que o próprio feijão mesmo, mas feito de uma forma diferente, com um tempero diferente, um arroz com um tempero diferente, um reaproveitamento de uma comida que eventualmente tenha sobrado de um dia para reaproveitar no outro, né? Porque, repito, os produtos que nós temos na cesta básica, que é o que todo brasileiro consome praticamente todos os dias, se não em todas as refeições, né? Então, a gente fica tentando reinventar a roda todos os dias. Olha, gente, 12h agora, programa Gente que Fala no Ar, edição de sexta-feira. A gente está falando sobre culinária, gastronomia por aqui, e vamos tratar de um outro tema, virando a página. O projeto Sabores da Cidade SP, que se dedica ao que há de melhor na gastronomia paulistana, escolheu os 100 melhores restaurantes autorais da cidade em 2022. E o Ateliê da Nata, culinária luso-brasileira, referência em produção artesanal, está entre os selecionados aí do projeto Sabores da Cidade SP. A Ana de Assis, que está aqui com a gente, idealizadora e chefe proprietária do Bistrô, começou a produzir há mais de 15 anos a partir de receitas tradicionais familiares, e suas mãos dão forma e padrão aos pastéis de nata e outros doces conventuais de Portugal, além de pratos salgados variados. Ana, nas suas redes sociais você fala em culinária afetiva, tem a ver aí com receitas tradicionais familiares, aquilo que vem, né, lá de casa, da mamãe, da vovó, é esse o caminho? É esse o caminho. Eu gosto de uma culinária que eu chamo de multissensorial, né? Se o teu prato, desde o início que você começa a produzir, ele não aguça ou não exige dos teus sentidos, né? Paladar, olfato, tato, né? Porque a gente coloca nossa alma ali, né? Eu, pelo menos, quando eu estou cozinhando, eu lembro muito da minha mãe,
lembro da minha avó, né, da casa da avó, né, daquelas comidinhas ali que eram feitas lá no interior do Nordeste. Hum. E então, sim, eu falo das receitas de família. Um pouco com uma releitura, né, trazendo um pouquinho da modernidade, talvez mais na apresentação do que no preparo, né? O preparo eu realmente sou bem tradicional e bem artesanal. Eu gosto realmente eu sou totalmente avessa a pozinhos mágicos na hora de temperar minha comidinha. Então, ou é ervas frescas ou não é. Eu não coloco no cardápio se eu não tiver condições de produzir nenhum prato que alimente o corpo, a alma, o espírito e o coração. Agora, eu falei aqui, o seu trabalho aí, uma referência em produção artesanal. Qual que é o segredo da produção artesanal para que ela tenha padrão? Porque o que a gente vê hoje é o atendimento em alta escala, e aí nada mais é artesanal, é tudo feito automaticamente para dar padrão e para poder dar velocidade para atendimento em escala. E aí é completamente o contrário, a produção artesanal, tudo feito um a um, com todo o carinho, com toda a dedicação que os produtos merecem, e com o segredo de manter padrão. Como é que é isso? É bem difícil, mas eu tento trazer o planejamento com estratégias corretas na hora da produção, né? Para então que eu quase que faço uma linha de produção do passo a passo dos meus produtos, né? Em algum momento para a produção aí para finalizar depois. E assim a gente consegue. É suado, é bem difícil manter o padrão, mas se não for para ser mais um no mercado sem padrão, eu prefiro ficar na minha casa. Nessa sua proposta da culinária afetiva, isso ajuda a gente também reverter um cenário por conta do que a gente vê com as novas gerações. As novas gerações não prestam mais atenção, ou talvez nem tenham mais esse contato do que era a comida da vovó, da bisavó, porque isso tudo ficou muito lá para trás, se perdeu no tempo, elas não dão muito valor, estão atrás de fast food, enfim. Você faz esse movimento inverso para também trazer a nova geração aí para o seu espaço, para o seu restaurante, e para ter esse sentido aí da culinária afetiva, das tradições familiares. Faço, promovo, inclusive, eventos. A gente tem tido aqui, graças a Deus, algumas gerações reservando a casa, por exemplo, porque é aniversário da avó, né? E aí a gente atende, e graças a Deus, as vovós que têm vindo comemorar seus aniversários aqui, elas têm ficado bem felizes com o que têm provado, né? Porque o que eu recebo, muita gente aqui, curioso, às vezes a pessoa pede um determinado prato e a gente está na correria aqui, não dá tempo de parar aí no salão e conversar com as pessoas, a Carolina deve saber bem disso. De repente, alguém fica insistentemente te chamando e quando você vai, é uma grata surpresa maravilhosa, que é simplesmente a pessoa literalmente chorar e dizer, olha, está igualzinho o que eu lembrava que minha avó fazia para mim. Isso não tem preço, né? É muito gratificante. Carro-chefe na culinária portuguesa, nos doces, é sempre o pastel de nata? É o preferido? Sempre os pastéis de nata. Pastel de nata quando você pensa em doçaria portuguesa, você imediatamente vem pastel de nata. Quando você pensa nos pratos salgados, imediatamente você pensa no quê? No bacalhau. Então, como eu tenho uma história, pode falar agora? De como é que nasceu essa coisa aqui do pastel de nata?
O nome Ateliê da Nata, na verdade, ele foi criado porque eu me especializei em produzir pastel de nata. Inicialmente, na minha vida, era por hobby. Esse hobby foi tomando muito destaque, porque realmente é bem diferenciado. Então, eu resolvi loucamente, durante a pandemia, abrir o Ateliê da Nata para vender o pastel de nata só como delivery. Legal. E aí, à medida que foi diminuindo o isolamento, né, que as pessoas começaram a procurar, mas não tem nada salgado, não tem nada salgado, eu acabei... Eu acho que criando é muito forte a palavra, mas eu acabei fazendo, né, essa lasanha de bacalhau. Eu queria ter alguma coisa prático e fácil de soltar, né, para as pessoas virem retirar. A gente estava aí no auge da pandemia, então eu acabei fazendo a lasanha de bacalhau e criei um monstro delicioso, porque foi através dela que os Sabores da Cidade, que estava fazendo uma pesquisa no Centro Expandido de São Paulo, junto com algumas empresas, como a Cerâmica Porto Brasil, por exemplo, e eles estavam fazendo um projeto, uma pesquisa dos 100 melhores restaurantes autorais do Centro Expandido de São Paulo. Acabou se expandindo mais do que o Centro Expandido, mas enfim. E aí, nessa pesquisa, alguns clientes já me conheciam, eu não sabia até que eu estava participando, né? Nessa pesquisa, alguns clientes que já me conheciam começaram a aparecer muito o meu nome nessas pesquisas. E eu fiquei muito feliz, porque foram 14 mil indicados nessa pesquisa. E desses 14 mil, eu fiquei entre os 100 melhores, com a lasanha de bacalhau autoral e o meu pastel de nata, que de verdade não tem igual. Então, o restaurante, né, o que era uma doceria de um monoproduto, que era só de pastel de nata, acabou se transformando num bistrozinho aqui, né, tive que ampliar o espaço, mudar e reformar, enfim, foi uma loucura toda, e inaugurei como restaurante em março do ano passado, e para mim foi uma honra, né, num prazo tão curto de tempo, já estar dentro de um projeto como os Sabores da Cidade, SP. E aí agora, através desse projeto, eu acabei sendo encontrada pela Fundição Santana, que fabrica panelas de ferro tradicionalmente maravilhosas. Essas panelas, imagina, os caras vendem 380 mil panelas por mês. E eles estão lançando um livro que vai se chama, na verdade, porque já está em produção, De Volta às Origens. E Muito esse bom. livro vai ser lançado muito em breve. A gente já tirei foto, já fiz entrevista. E para mim, poxa, é uma honra muito grande, né? Eles escolheram 8 chefes do projeto Sabores da Cidade para representá-los neste livro, e fui uma das escolhidas. Estou super feliz. Parabéns pelo trabalho, Ana. Falei demais! E a gente vai passar aqui para o próximo assunto para conversar com a Caroline Cardoso e dizer que há mais de 5 anos no bairro de Perdizes, o restaurante Azulejo funciona como um charmoso, ou funciona num charmoso sobrado dos anos 40, que atrai o cliente tanto pelo aconchego da arquitetura como pelas mesas em agradáveis áreas ao ar livre. Especializado na cozinha nordestina, o restaurante oferece a oportunidade de provar pratos tradicionais com um toque gourmet e autoral. Inicialmente dedicado exclusivamente à culinária pernambucana, há 4 anos a casa ampliou as fronteiras do cardápio, incluindo sabores de outras partes do Nordeste.
Caroline, então, com 1 ano, a casa já começou ela começou com uma proposta, né? Isso há 5 anos. No ano seguinte, ela já começou aí a sua ampliação, as fronteiras do cardápio, como eu acabei de destacar, né? Exatamente. Eu não estou no restaurante desde o início, né? Esse restaurante ele nasce de um projeto de um chefe pernambucano de abrir um restaurante de culinária pernambucana aqui em São Paulo. Então, surge aí o Azulejo Pernambucano, com essa proposta bem marcada mesmo da culinária pernambucana, e há uma troca, né, de sócios, de proprietários da casa, e a gente acaba assumindo a gerência e decide que é um caminho que a gente precisava ampliar para conseguir dar mais diversificação no nosso cardápio, ter mais opções, né? Então, ampliar essas fronteiras significou trazer outras opções que já eram solicitadas pelos clientes, né, que frequentavam a casa. Então, o pernambucano sai do nome original, deixa de ser o Azulejo Pernambucano, se transforma em restaurante Azulejo, focado na cozinha nordestina, mas a gente sempre costuma dizer assim, é um restaurante de comida brasileira focado na comida nordestina. Mas você vai encontrar uma feijoada aos sábados, você vai encontrar uma polenta frita, você vai encontrar um bife à parmegiana, porque existe também, né, numa família que vá sentar à nossa mesa, a gente sabe que existem ali diferentes gostos, né? Então, às vezes vai ter alguém ali que quer comer um bife à parmegiana, então essa pessoa vai ser contemplada também. E a nossa ideia é trazer esses pratos, né, que são típicos, que são muito saborosos, né, da culinária nordestina, mas também dá um toque autoral, né? Fazer algo mais gourmet, trazer ali o camarão empanado, trazer ali a carne seca no mel para enfeitar alguns pratos. Então, a gente tem, assim, uma carinha nossa, assim, né? A grande maioria das nossas entradas é tudo artesanal, a gente faz a nossa sobremesa, a gente faz os nossos bolinhos, o dadinho de tapioca, né? Que é muito, as pessoas amam, o bolinho de feijoada, a nossa coxinha sem massa, o bolinho de arroz. Então, todas essas entradinhas a gente faz, a gente não compra, né? A gente faz questão de ter esse sabor, como a Ana falou, né? Ter esse toque nosso, assim, ter a nossa cara, ter o sabor ali que é dado pela nossa equipe, que é 90% de nordestinos ou descendentes. Então, Agora, tá certo. Desculpe, Caroline, tá corretíssimo a gente dizer que São Paulo é a cidade do Sudeste, é a maior cidade nordestina no Sudeste do Brasil, não é isso? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, como eu estava dizendo, né, 90% dos nossos funcionários ou são nordestinos ou são descendentes, né? São filhos daqueles nordestinos que vieram tentar a vida aqui. E então, é um sabor, são pratos, são ingredientes que fazem parte da culinária da casa das pessoas, mesmo quem não seja do Nordeste, porque às vezes você tem uma funcionária do Nordeste na sua casa, você tem um amigo nordestino que te convida e te coloca em contato com aqueles sabores. Então, são pratos que, apesar de serem de uma culinária de uma outra região do país, ela habita, né? Ela habita São Paulo de uma maneira muito forte. O Azulejo abraça bastante as festividades nordestinas. Por exemplo, a gente está no mês de junho, festas juninas, enfim, tem Santo Antônio, São Pedro, São João, enfim. Esse evento é importante para o Azulejo, para atrair o público nordestino, mas o público paulistano, enfim, até para se aproximar mais das festividades juninas. Sem dúvida, se você chegar lá no Azulejo hoje, nossos funcionários estão com um chapéuzinho, a gente está com a casa toda decorada, existem muitos eventos, a gente faz bastante eventos também, né, festas, então as pessoas nos procuram porque querem fazer o seu aniversário temático de festa junina. Então, nesse mês agora das festividades juninas, a gente está com um musical, uma atração musical, né, um cantor
cearense que está vindo, voz e violão ali, fazer para a gente, trazer essa música também, que é tão afetiva para nós brasileiros, né? A música que vem do Nordeste é algo que é muito forte na nossa cultura, né? A Ana dizia que tinha uma proximidade aí com vocês. A Ana é pernambucana, né? Então já é o primeiro ponto aí de aproximação, né, Ana? É o primeiro ponto de aproximação. E eu sou pernambucana, né? De Recife. E o segundo, eu tive a minha própria pandemia, o distanciamento social pessoal, né? Eu vim aí, passei tive uma história aí de câncer de mama e fiquei bastante tempo aí, uns 14 meses em protocolos aí bem severos. E você sabe que assim que eu recebi alta de pode comer o que você quiser e sair, o meu filho e o meu marido na época me levaram lá no Azulejo. Olha, que linda essa história! Que incrível! Vou mandar foto de lá. Eu quero! Nossa, essas histórias são tão interessantes, assim, de novo tem a ver com aquilo da culinária afetiva, né? Exato. É incrível, assim, tem uma história, essa coisa da gente ir de mesa em mesa, que a Ana estava falando, de ouvir as histórias dos clientes, a gente tem uma cliente que ela pinta azulejos. E aí ela pintou um azulejo e deu de presente para o genro dela esse azulejo pintado, decorado que ela fez, e atrás tinha vale um almoço no restaurante Azulejo, vale um almoço de aniversário no restaurante Azulejo. E esse genro dela é pernambucano. Então, ele ganha um azulejo de presente, vai almoçar no azulejo, sabe? Eu procuro sempre que eu sei que eu tenho um nordestino na casa, é nele que eu vou. Tá gostoso? Tá saboroso? Faz jus? Tem a ver? Sabe? Porque pode acontecer, né? Às vezes não atende a expectativa, não atende, né? Então, o prato não era bom, né? Às vezes, simplesmente, a pessoa vem com uma expectativa e... né? Então, é uma pergunta que eu sempre faço. E, graças a Deus, assim, sempre a gente recebe muitos retornos muito bons, assim, a gente fica muito feliz, né? Posso te falar que fiquei bem feliz quando eu retornei à minha vida social e comecei por lá, tá? Muito obrigada, a gente fica muito feliz. Caroline, você é jornalista, como é que você foi parar da Globo no restaurante? Pois é, é uma história muito aleatória, assim, a vida inteira eu falei assim, que eu nunca queria ser empresária, que eu nasci para ser mandada, que eu nasci para ser funcionária, sempre eu tinha essa máxima, assim. E eu trabalhei 22 anos na Globo, né? Eu fui produtora, depois eu fiquei 11 anos no Fantástico, eu era editora do Fantástico. E o azulejo surgiu como uma oportunidade, assim, muito aleatória, mas que eu vi como uma oportunidade interessante, né? Meu marido já estava no azulejo, trabalhando, a gente arrendava ali o restaurante, e surgiu a oportunidade de compra desse estabelecimento, uma oportunidade que a gente decidiu abraçar. E eu estava na Globo ainda, então foram aí pelo menos 3 anos, né, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, e ingressando numa área que eu não fazia a menor ideia do que se tratava, em nenhum aspecto. Então, você vai aprendendo quais são os impostos que você tem que pagar todo mês, e fica assim, gente, é isso tudo de imposto, e folha de pagamento, e administração, essa é a minha área, né? Administrar, fazer a parte financeira. Eu brinco que quem faz produção de jornalismo faz qualquer coisa. Então, você vai perguntando e vai fazendo, vai perguntando e vai fazendo. Eu me embrenhei nessa parte aí. Há controvérsias, viu, Caroline? Há informações de que jornalista não sabe fazer outra coisa na vida, a não ser ser jornalista. Não, mas espera aí, cozinhar não. Cozinhar não. Esse é um lugar da empresa que eu não entro. Bom, gente, 12h34, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, com os assuntos culinários e gastronômicos por aqui, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. Parada breve, intervalo, um golinho de água para cada um, todo mundo se refazendo. Em 30 segundos a gente volta. Até já.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Está faltando 25 minutos para 13h. Você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Antes do próximo tema por aqui, quero conversar com você sobre o seguinte: você que é empresário, executivo, representante de identidade, atua em qualquer atividade no nosso mercado, olha, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Estamos há 22 anos no ar, atingindo o público do mundo inteiro, é como eu destaquei aqui, pela internet, pela Rádio 365, pela UTV, pelas redes sociais, sempre debatendo as questões com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, é a economia, é a política, programas temáticos. Hoje aqui essa nossa conversa no mundo da culinária, no mundo da gastronomia. Todos os assuntos passam pelo programa Gente que Fala, o local exato, o local certo para você colocar a sua marca com a gente. Então, entre em contato pelo 50 52 55 55 para conhecer todas as possibilidades de uma ótima parceria aqui com o programa Gente que Fala. 50 52 55 55. Venha ser o nosso parceiro. Vamos aqui conversar agora com a Amanda Aguilera para dizer que uma visita a uma famosa confeitaria de São Paulo fez com que ela resolvesse deixar de lado a sua profissão para ampliar o seu já reconhecido talento com os doces e criar, em 2019, a Cake for Me. É uma empresa especializada em bolos e doces para casamentos, aniversários e festas empresariais. Amanda, numa entrevista recente, você disse que a confeitaria permite participar de momentos felizes na vida das pessoas. Uma festa é sempre um momento de alegria e a sobremesa pode ser um presente. É muito legal a confeitaria, né? Porque está sempre presente nos momentos felizes das pessoas, né? É um dos motivos aí pelos quais você procurou se especializar e se desenvolver nessa área? Realmente foi para mim uma mudança, né, muito drástica, porque eu sempre trabalhei na parte administrativa de empresa, e um dia eu fui fazer uma entrevista para trabalhar na parte administrativa também de uma confeitaria famosa do Alto de Pinheiros, e eu fazendo todo o teste, quando eu entrei na cozinha, eu não sei explicar para vocês, mas foi uma sensação de eu queria ficar ali dentro, eu não queria mais ir para computador ou para papéis, nada disso, eu queria ficar dentro daquela cozinha. Então, para mim, foi uma sensação assim de, será que isso pode virar uma profissão? Porque a gente normalmente cozinha em casa, faz uma sobremesa, faz algumas coisas assim, dentro, né, da nossa família. Eu também tenho uma família grande, e nunca pensei que isso poderia ser uma profissão. E quando eu saí de lá, eu falei, não, acho que tem que ser uma profissão, pode ser, poder participar dos momentos de festa, né, de alegria das pessoas. Acho que isso não tem preço. Eu adoro a parte da sobremesa, porque normalmente as pessoas, quando comem, elas viram o olho, né, fazem aquela sensação de, ai, que delícia, comer um doce, né, é uma satisfação. Então, para mim, entrar na parte de confeitaria foi exatamente isso, assim, é um prazer tanto fazer quanto ver as pessoas comendo e ter um feedback legal. Isso acho que não tem preço. E isso, a parte administrativa não me gerava, né? Não me dava esse prazer. Então, a confeitaria, ela realmente me deu todo esse carinho, né, das pessoas, de proximidade, de juntar as pessoas para fazer uma festa. Então, não tem preço. Isso, para mim, foi a virada de chave para mim, de entrar nesse mundo da confeitaria. Nessa virada de chave, já que você usou essa expressão para o empreendimento, para o empreender, né? Como é que cai essa ficha? Você vê a Carolina explicando, ela, né, como jornalista, trabalhou
tantos anos na TV Globo, de repente essa chave virou, a ficha caiu e ela sabia que ela tinha um outro ramo para seguir em frente e de forma solo, empreendendo mesmo. Como é que isso acontece, Amanda? Eu estava vindo, na verdade, eu tive uma filha em 2017, então eu fiquei um período afastada. Eu me dei um ano para ficar só com ela, então eu estava retornando para o mundo corporativo, né? E assim, o mundo corporativo, para quem é mãe recente, ele é bem difícil, né? Ele não, você sabe que a criança até um ano ela vai ficar muito doente, e o mundo corporativo ele não aceita muito isso, né? Então eu estava com muita dificuldade de ter esse retorno, justamente porque você abrir mão, né, da filha e do trabalho também é muito difícil. Então eu juntei, na verdade, as duas coisas. A maternidade também me deu um olhar mais, né, para o empreendimento, que isso que eu acho que acontece com muitas mães, né, por aí, que elas resolvem empreender na maternidade justamente por conta disso, do mundo corporativo não aceitar as mães com tanto acolhimento. Então, eu resolvi empreender justamente por isso, né, para poder ter mais tempo com ela, para poder conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Que é muito difícil, né? A gente não pode romantizar também esse empreendedorismo, porque ele é muito árduo. Você começar do zero uma história exige conhecimento, exige tudo. Então, eu fiz o contrário. Eu sabia um pouco da confeitaria, mas eu conhecia um pouco mais da parte administrativa. Então, eu juntei as duas coisas. A minha parte administrativa me ajudou com a confeitaria e eu fui buscando conhecimento. E conhecimento a gente está buscando sempre, não vai parar nunca, né? E continua até hoje buscando conhecimento. O tradicional, o familiar, aquilo que é afetivo. Fala, Caroline. A Amanda está melhor que eu, porque ela já conhecia a parte administrativa. Olha que coisa boa. E a minha saída do jornalismo foi esse ano, em março, porque eu tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses que, por acaso, está em casa hoje, não foi para a escola porque está doente, com febre, e pegou uma virose de outono. A Amanda sabe do que eu estou dizendo. Sei muito bem, Caroline. Usando o nome do programa que você atuava, Caroline, o seu salto foi fantástico. A minha filha amou, você pode ter certeza. Então, com certeza. Amanda, essa coisa do tradicional, do familiar, do afetivo, né? Como é o trabalho da Ana, culinária afetiva, isso conta bastante, né? Na questão dos doces, né? O doce da vovó, o bolo da mamãe. Não, conta, assim, excessivamente, porque a gente vem essa história toda da família, né? De você cozinhar para a família, de você fazer... Eu sempre fui a pessoa que levava sobremesas, né? Em Natal, em reuniões de família. Minha família é muito grande, a gente adora fazer festa, adora fazer reunião. E eu sempre tive a tia que fazia o bolo, hoje eles falam que eu sou a tia que faço o bolo da família. Então, assim, a gente sempre tem essa memória afetiva com relação à comida, né? Eu acho que isso é muito interessante da gastronomia. Ela não só te traz a necessidade que o corpo tem, né, de se alimentar, mas ela te traz essa afetividade, né, esse carinho. Então, é sensacional. Acho que foi uma troca muito boa que eu fiz. Para fechar esse seu tópico com você, como é que está esse setor agora aí, de bolo para aniversário, para casamento, eventos? Porque a pandemia parou tudo. Enquanto a pandemia estava aí, não dava para fazer nada. Já está engatando aí de novo? As engrenagens já estão mais certinhas? Olha, eu vou falar que agora, esse ano, que as coisas realmente estão assim, voltando. Porque, quando começou a pandemia, caiu muito, portanto, assim, tinha muito bolinho pequenininho para 3 pessoas, por exemplo, porque as festas diminuíram, né? De festa de 50 pessoas diminuíram para festa de 5 pessoas. Então, agora que realmente a gente está retornando com os eventos grandes, com casamento, com festas, né, que hoje a gente consegue reunir todo mundo por conta depois da pandemia, então agora que a gente está se reerguendo novamente. Faltando 16 minutos para 1 da tarde agora, o programa Gente que Fala segue por aqui, edição de sexta-feira, com um assunto saboroso aqui, a culinária, a gastronomia, e a gente vai conversar com o Marcos Coelho agora sobre um outro tema. Olha, pessoal, carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, banana,
café, açúcar, óleo e manteiga. Esses são os produtos da cesta básica criada em 1938 no governo Getúlio Vargas e que até hoje compõem a alimentação essencial dos brasileiros, claro, com algumas variações, né? Pois uma cena bonita, uma cena emocionante, agradável de se ver no país, quando tem mobilização popular nos momentos de dificuldade para fazer com que os alimentos cheguem a quem precisa, cheguem à mesa de quem mais precisa. Agora, Marcos, durante a pandemia, por exemplo, não foram poucos os chefes famosos que se prontificaram a produzir marmitas e também a ensinar e a fazer pratos criativos e saborosos a partir da cesta básica. Como é que você acompanhou esse movimento, Marcos? Olha, Mauro, na pandemia nós tivemos realmente muita questão principalmente de doação de cestas básicas, naquela época, no pico da pandemia, onde muita gente perdeu um emprego, onde teve algumas demissões em massa, muitos setores da economia pararam por conta da própria pandemia. Enfim, foi uma situação sui generis e nova para todo mundo, né? E realmente aconteceu isso. Muita gente, muitos chefes, chefes ligados à nossa empresa, a nossa nutricionista também recriando pratos, inventando novos pratos, tudo sempre com os produtos das cestas básicas. Mas eu acho que o que foi mais, que para mim me chamou mais atenção na época da pandemia, foi a doação de cestas básicas. Foi muito grande, muito grande. É uma coisa absolutamente surpreendente para mim e para os meus colegas, que também donos de outras cestas básicas. Foi muito forte, várias doações de empresas comprando para doar a instituições e tal. E o problema nosso, pelo menos para mim, no meu setor, ou pelo menos na minha empresa, foi não só exatamente a fazer novos pratos com cestas básicas e tal, mas foi a logística para atender tudo isso aí. Porque a cesta básica é um produto pesado, não é um produto leve. Nós estamos falando, por exemplo, 1.000 cestas, que teve várias doações nesse sentido, pesam mais ou menos 20 toneladas, para entregar, às vezes, em 4, 5, 6, 7, 8, 10 locais diferentes. Então, toda essa logística para atender, e várias doações de várias empresas, pessoas físicas entram no nosso site, superbrilho.com.br também, para fazer doação. Até hoje ainda tem, mas na época da pandemia foi. A pessoa queria doar uma cesta, 2 cestas, alguns links de entidades beneficentes que faziam serviços, que fizeram links com a gente para que as pessoas doassem. Então, o que mais me chamou a atenção na pandemia foi primeiro, uma situação absolutamente inusitada para todos. Segundo, um acúmulo de trabalho muito grande. Terceiro, uma operação logística para você receber todo esse material, montar as cestas básicas e depois redistribuir a todos os endereços dos locais de doação, de compra, enfim, as empresas também, que são nossas clientes, né? As empresas de cestas básicas, elas têm como cliente a pessoa jurídica, né? Então, e a gente, no meio de tudo isso, a gente continuou atendendo os nossos clientes, que são as empresas. Entende? Então, isso foi uma situação inusitada e muito própria e específica daquele momento que nós vivemos. Aí foi um aprendizado muito necessário e rápido em relação à logística, em relação ao trabalho de distribuição. Muito, porque uma pessoa falar, eu vou doar 4 cestas. 4 cestas é quase 100 quilos, entendeu? Porque uma cesta básica pesa, em média, de 18 a 30 quilos. Fica por volta de 22, 24, 25 quilos. Então, 4 cestas, estamos falando quase 100 quilos.
Então, o cara quer doar 10 cestas, 200 e poucos quilos. É uma logística que não é muito simples, não. E não é qualquer tipo de carro que leva. Entendeu? Uma coisa muito própria, muito. Se você, por exemplo, não teve várias vezes uma mesma empresa doar para 10, 15 locais diferentes, e várias empresas e várias pessoas doando a dezenas, centenas de endereços todos os dias. Foi uma coisa inédita até então. Agora, Marcos, voltando aqui para o nosso ponto central da gastronomia, dá para fazer boa gastronomia usando os produtos da cesta básica? Dá, claro que dá, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que eu cito as comidas mesmo, as comidas nordestinas, o bacalhau, que é uma comida portuguesa da colega aí, o acarajé, que é uma comida baiana da outra colega. Enfim, cada local tem a sua comida específica e mesmo assim, todos os dias a gente está reinventando, né? Uma nova forma de fazer um bacalhau, uma nova forma de fazer um acarajé diferenciado. E assim não é diferente com a cesta básica, uma nova forma de fazer um arroz, um feijão, um macarrão diferente. Todo dia aparecem novas ideias e uma mais gostosa que a outra. E com a cesta básica não é diferente, não. Tenho a certeza. Por exemplo, quanta coisa dá para fazer com fubá? Quem não gosta numa boa polenta? Quem não gosta de uma polenta frita, uma polenta muito bem feita? Enfim, ideias novas todos os dias. Um bolinho de fubá com café nesse friozinho. Oh, que delícia! Então, olha, né, um prato novo todo dia. E um mais gostoso que o outro, sem dúvida nenhuma. Um soufflé de goiabada. Olha só. Olha, pois é, isso aí. Isso aí. Sem dúvida nenhuma, soufflé de goiabada. Eu adoro doce, viu? Soufflé de goiabada com queijinho derretido assim em cima, ó. Nem me fala. Já tem um Romeu e Julieta gourmet, né? Estou com água na boca, viu? Ô Marcos, e a nossa torcida aqui para o sucesso cada vez maior, o crescimento cada vez maior do seu negócio, no sentido de que todos os brasileiros tenham as suas cestas básicas em algum momento. São mais de 33 milhões de pessoas passando fome no país. Infelizmente, essa é uma chaga que a gente precisa atacar e esses produtos tão fundamentais na mesa, né? A cesta básica criada há tantos anos, nos anos 1930, e a gente, em pleno século XXI, aqui vendo essa situação de muita gente passando fome no país. Bom, perguntas à nossa audiência, faltando 8 minutos para 1h da tarde. Ana de Assis, a Patrícia Mendes está no Facebook, assistindo tudo, acompanhando tudo, e ela quer saber de você. Na gastronomia, o artesanal é o novo luxo? É a pergunta dela. É o novo luxo. Eu acho que o artesanal, tradicionalmente artesanal, ele perdeu durante muito tempo, como você falou no início da nossa conversa, né? A gente está num mundo muito de fast food, né? Da culinária feita com pozinhos mágicos, com misturas pré-prontas, e nenhum problema, né? Só que, claro, que não tem o mesmo sabor. Então, mas acaba sendo, você acaba barateando muito o produto, de custo mesmo. Quando as meninas me corrijam se eu estiver errada, né? Quando a gente vai para os pozinhos mágicos, é muito mais barato, né? Mais rápido, mais prático, mais tudo. E para você fazer um produto artesanal, requer não só custo financeiro, né, investimento financeiro, você escolher a melhor matéria-prima, a mais fresca possível, e da tua mão de obra, né, do seu próprio tempo, da mão de obra. Você vai usar, talvez, se não for artesanal, você vai usar para uma determinada receita meia hora de um tempo do seu funcionário, mas quando você vai
fazer da forma artesanal, e falo isso pela minha massa folhada, por exemplo. Eu fico 4 horas preparando, né? É bastante tempo. Então, sou eu e mais 3 horas para abrir uma massinha do pastel de nata na forminha para ela assar. Né? Um trabalho, inclusive, que artesanalmente eu produzo aí se eu não parar nem para o xixi, eu consigo produzir aí umas 100 unidades de pastéis de nata em 8 horas. E existe um maquinário, né, que me dá a possibilidade de produzir 1.900 por hora. Nossa. Agora, veja bem, a qualidade, claro que vai perder um pouco, né? Então, sim, para mim, o artesanal é um novo luxo, porque é um Legal. luxo a gente conseguir ter acesso e consumir algo verdadeiramente artesanal. Legal, Ana. Caroline, a pergunta aqui da Luciana Trindade, ela está no YouTube. Com brevidade, a gente tem mais perguntas e o tempo está correndo aqui, tá? Dá para conhecer culturalmente um país, um estado ou uma cidade pela sua culinária? É a pergunta da Luciana Trindade. Dá, sem dúvida. Basta você ter interesse em pesquisar um pouco, né? O próprio Baião de Dois, né? Que a gente estava falando aqui agora, que é feito com itens da cesta básica. Se você for pesquisar como que surge esse prato, a história dos vaqueiros, né? Que iam para o interior das matas com aqueles itens e preparavam seus alimentos. Se houver interesse em pesquisar, em saber um pouco, você vai saber muito desses lugares. Amanda, a Silvana Gomes está no Instagram também acompanhando a gente. Ela diz o seguinte, que ela conheceu e ela amou os seus bolos numa feira cultural na Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio é um bairro aqui da Zona Sul, ali nas proximidades do Brooklyn, né? E aí ela te pergunta, esse tipo de evento é uma forma eficiente de levar sua cozinha até o grande público? Esses eventos, como a gente estava falando no começo sobre os eventos gastronômicos, né? Quando é muito legal participar, porque você consegue levar para todas as regiões de São Paulo, e como ela conheceu nosso produto lá e gostou, já fico muito feliz e ter acesso. Então, é muito legal participar desses eventos gastronômicos, e São Paulo proporciona isso para a gente o tempo inteiro. Marcos, a pergunta do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook vendo a gente, como a sua empresa atua em relação a quem quer doar cestas básicas para entidades ou pessoas carentes? Olha, é muito simples. O nosso site, www.superbrilho.com.br, lá tem alguns links de entidades que recebem doações. Então, basta o usuário entrar no nosso site e escolher. Tem várias entidades que recebem doações. Clica lá no link que a gente entrega para a entidade que doou, e a pessoa que comprou ou doou tem como auditar tudo isso aí, se de fato foi entregue para a entidade doada ou não. Tá? É fácil, é muito simples. Muito bem, está explicado o caminho aí para fazer as doações. Bacana. Pessoal, faltando 3 minutos para 1h da tarde, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do Gente que Come, Gente que Fala. A gente que... Muito bom. É a gente que tem a barriga roncando, afinal de contas, estamos na hora do almoço falando aqui de todo tipo de gastronomia. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Caroline Cardoso, jornalista, sócia do restaurante Azulejo, em Perdizes, especializado em comida nordestina. Amanda Aguilera, confeiteira, proprietária da Cake for Me. A Ana de Assis, chefe proprietária do Ateliê da Nata Culinária Luso-Brasileira, que fica na Barra Funda. E o Marcos Coelho, empresário, CEO e fundador das Cestas Super Brilho. Um agradecimento mais uma vez, então, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado todos os dias, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui sempre. Um bom final de semana para todo mundo, curtam aí os melhores...
Astronômicos, acabou. A gente volta a se falar na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. Chegando na programação por aqui, na 365, Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Lucas, um bom programa aí para você, uma boa tarde para todo mundo, bom final de semana, até segunda. Tchau, tchau.